Aleluia. Meus amados irmãos, vamos mastigar um tiquinho aqui a palavra do Senhor. Eu peço aos amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, como de costume, ore para que o Senhor nos abra a porta da palavra, para que Ele fale conosco, porque Ele conhece a necessidade de cada um de nós. Ele se lembra que nós somos pó. Ele sabe o que é que a gente está precisando escutar, para que o Senhor nos unja com o Espírito Santo, nos dirija, para que a palavra atinja nossos corações. O texto que nós vamos ler nessa noite está aqui em Mateus 15, 21. A mulher cananeia diz assim a verdade de Deus. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram, dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. Desde aquela hora a sua filha ficou sã. Amém, meus amados? Que Deus, nosso Senhor, Ele aplique essa sua palavra gloriosa e poderosa em nossos corações. Glória a Jesus. Essa palavra do Senhor, aliás, essa parte das Escrituras, irmão, que descreve aqui esse episódio com a mulher cananeia, é um dos episódios, eu acho, um dos mais conhecidos da palavra do Senhor. Glória a Deus. Amém. Glória, é muita água. Hoje não tem como escrever não, se pedido. Olha, meus irmãos, veja, como está chovendo bastante, a Araceli vai sair para ela tirar água, porque a água aqui invade a casa. Glória a Jesus. Amém, glória a Deus. E o resultado é que não vai dar para fazer os pedidos hoje, mas a gente vai escutar a palavra do Senhor. Aí no fim, os irmãos fazem seus pedidos, ela não vai anotar, e a gente vai orar, mesmo sem dizer o nome dos pedidos, porque a não ser que a chuva pare logo e ela volta para o lugar dela. Os irmãos, olhem aí. Vou compartilhando, irmão, para que muitas pessoas participem, inclusive muitas pessoas que ainda precisam aceitar Jesus como seu Salvador pessoal. Glória a Deus. Então, os irmãos, observem. Esse capítulo 15 de Mateus, ele tem 3 episódios nele aqui. O primeiro mostra aqui Jesus ensinando os fariseus ali, os saduceus, os escribas, né? Eles foram repreender Jesus. Ele começa mostrando os escribas repreendendo Jesus, porque os discípulos não guardavam a tradição dos anciãos. Aí Jesus dá uma aula do céu para eles. Depois dessa aula que Jesus dá para ele, aí a Bíblia diz que Jesus, partindo dali, foi para as partes de Tiro e Sidom. E os irmãos observem, quando a primeira coisa que a gente deve observar aqui, e partindo Jesus dali, de onde Jesus partiu? Ele partiu exatamente onde ele estava aqui, meus amados irmãos, nessa cidade, nesse lugar que a gente, chamado Genezaré, que a gente ficou ontem em Genezaré, e chegou esses fariseus lá de Jerusalém com os escribas e começaram a tumultuar o negócio, querer acusar os apóstolos, querer acusar Jesus. E o Salvador deu uma palavra do céu aqui para eles aqui, pronto, aí ficaram quietinhos. O primeiro ponto que a gente quer chamar a atenção é que aonde Jesus não é bem-vindo, ele se retira. Ele não força a barra, ele não força a porta. O pessoal aqui, enquanto o povo de Genezaré correu para os braços de Jesus, né, os fariseus, os escribas, os doutores da lei,
Eles repugnaram nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aí o resultado, e partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. Saiu do meio do povo, que era para acolher ele, que era para receber ele, do povo dele, e foi lá para o final, lá para Tiro, para Sidom, né? Aquela cidade que ainda fazia parte de Israel, mas ele já estava nos confins, já estava extremando com os gentios, que não tinha nada a ver com os judeus. Então a primeira lição que a gente aprende é que se ele não for bem-vindo, ele se retira. Se a gente não acolher a verdade, não acolher a luz, ela sai e deixa a pessoa nas trevas, na ignorância. Porque ele não, como eu disse, ele não força a entrada. Ele diz, eis que estou à porta e bate. Se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, eu entro. Se não abrir, aí ele, dê licença que eu vou bater na outra porta para abrir. Então os judeus fecham a porta e ele parte para o gentio. Aí o gentio abre. Veja que ele diz aqui. E eis que uma mulher cananeia, veja, não era judia, que saíra daquela cercania, daquela região, ela clamou dizendo, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, porque a minha filha está miseravelmente endemoniada. O irmão, veja a tribulação que aquela mulher estava passando. Se ela tivesse uma enfermidade normal, ela ia no médico, um doutor, passava um remédio e outro, mas a situação da menina dela era terrível, ela estava possessa, era uma possessão demoníaca. Ninguém sabe se foi obra de feitiçaria, o que foi que aconteceu com a moça. Só sabe que a filha dela estava com esse problema. E o que é que a gente observa aqui? A preocupação dessa mãe com essa filha endemoniada. Aí, irmão, a primeira coisa que a gente percebe aqui é que quando as mães, os pais, no caso que era uma mãe, vê uma filha atribulada, aquela tribulação vem para cima dela. Os problemas dos filhos se tornam problema do pai. Os pais amorosos, o pai que ama o filho, a mãe que ama os filhos de verdade. Se o filho sofrer, ela sofre também. Então veja, essa menina estava atribulada, endemoniada, possessa. E a mãe escuta, talvez alguém deve ter dito assim, olha, sabe quem está chegando aí? Não, Jesus de Nazaré. Aí pronto, ela partiu para lá, para saber onde Jesus estava. Ela foi ao encontro do Senhor. E o resultado, quando ela chega lá, aí a Bíblia diz aqui, que ela clamou, essa palavra clamou, gritou, ela deu um grito. Jesus andava cercado dos apóstolos, então para a pessoa chegar a ele, tinha que romper o muro dos apóstolos. E ela sendo mulher, aí é que não chega, segundo a cultura da época, e estrangeira, aí que não chegava perto de Jesus. Então de longe ela gritou. Porque, veja irmão, quando aquela mulher grita, ela grita porque na aflição que ela estava. Na hora da aflição, a pessoa quebra a regra, quebra protocolo, quebra tudo. Ela queria a solução para sua filha. Ela estava vendo a angústia, o sofrimento da filha, e ela viu que a esperança dela estava ali, o método estava ali, Jesus de Nazaré estava ali. Ela sabia que não podia chegar perto dele, aí ela grita. E ela não dá um grito só, não, ela fica gritando, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Porque minha filha está miseravelmente endemoniada. E ela gritou tanto que incomodou os ouvidos dos santos apóstolos. Os apóstolos ficaram perturbados com aquilo ali. Agora, irmão, observe. Ela disse, tenha misericórdia de mim. Veja, irmão, ela toma a dor da filha dela para ela. Tenha misericórdia de mim. Como se fosse ela que estivesse naquele grande sofrimento. Jesus tenha misericórdia de mim, porque a tristeza da filha dela era a tristeza dela, mas a alegria da filha dela era a alegria dela também. Quantas mães nessa hora estão sofrendo com filho, com filha, com luta, tribulação, e muitas vezes os filhos nem veem, nem reconhecem a angústia que está causando os pais. No caso dessa moça, ela não tinha culpa de estar possessa, estar endemoniada, né? E aí a aflição dela atingiu a mãe dela e a mãe dela sai em busca de socorro. Mas muitas vezes os filhos atribulam os pais e a mãe, né, conscientemente. Tem convicção de que aquilo que está fazendo atribula os pais, mesmo assim permanece. Observe, tenha misericórdia de mim, pois a minha filha está miseravelmente endemoniada. Glória a Jesus. Uma possessão demoníaca é coisa muito terrível, muito, muito séria. Mas apesar dela estar possessa, era a filha dela. Ela era minha filha, ela dizia uma endemoniada, disse, quem é essa? Essa é minha filha. O pessoal achava, eita, a moça ali, é endemoniada. E ela abraçadinha com essa, não, aqui é minha filha. A gente vê muito isso, muitas vezes na reportagem de televisão.
o repórter diz, olha, um bandido com troca de polícia, a polícia atirou, matou o bandido, aí o bandido está lá no chão caído, muita gente vibrando que o bandido morreu. Aí quando você olha, tem uma pessoa lá, uma mulher lá, abraçada com ele, chorando. Aí quando vai perguntar quem é, é a mãe dele. Para todo mundo é um bandido, esse é meu filho, ali chorando. Quem é pro sepultamento talvez ninguém vai, mas a mãe está ali, abraçada. Porque na mente da mãe, para a humanidade é um bandido, mas para a mãe é o filho dela, é corda do coração. Louvado seja Deus. E só entende isso, irmão, quem é pai e quem é mãe. Quem não é pai, não é mãe, nunca vai entender isso aí. Nunca vai compreender. Louvado seja Deus. E vice-versa. Quando você ama seu pai de verdade, ama sua mãe de verdade, o sofrimento do seu pai vem para você. O sofrimento da sua mãe vem para você também. Glória a Jesus. E veja, essa minha filha está miseravelmente demoniada. Veja, ela gritou, incomodou os apóstolos. Aí os apóstolos disseram aqui, aliás, enquanto ela gritava, eles assim, mas ele não lhe respondeu palavra. Parecia que Jesus estava surdo, parecia que Jesus não estava escutando o clamor daquela mulher. Eita, meu amado irmão, observa uma coisa interessante. Muitas vezes a gente ora e parece que Jesus não está escutando. Parece que Jesus não está ouvindo. Veja aqui, parecia que Jesus não está escutando ela. Ora, os apóstolos estão, por que ele não está escutando? Os apóstolos viram que disseram, e os seus discípulos chegando ao pé dele, essa expressão ao pé dele, quer dizer, junto dele, rogaram dizendo, despede-a, que vem gritando atrás de nós. É como dizer, Senhor, atenda logo ela, homem, para ela deixar de gritar, dê logo a resposta para ela. Essa despede-a é nesse sentido, não era para mandar ela embora não. É como se ele dissesse, só faça o seguinte, é como se eles fossem interceder por ela. Agora eles estavam intercedendo por ela, não é porque estavam com compaixão dela, não é porque ela disse que ela estava incomodando, estava gritando atrás de nós, assim, despede-a, que ela vem gritando atrás de nós. Não é porque eles se moveram de compaixão por ela, é porque eles estavam preocupados, perturbados, os gritos daquela mulher estavam incomodando eles. Louvado seja Deus. Despede-a que ela vem gritando atrás de nós. Louvado seja Deus. Mas deixa eu dizer esse primeiro ponto interessante aqui. Jesus ficou calado, irmão. Não respondeu nada. E aqui está um teste para a nossa fé. Será que Jesus não sabia da situação daquela mulher? Sabia. Será que Jesus não sabia que a filha dela estava possessa? Sabia. E por que Jesus ficou calado? Glória a Deus. Eu entendo, irmão. Que ele ficou calado porque ele estava querendo provar a fé daquela mulher. Não no sentido de reprová-la, mas no sentido de aumentar a fé dela. E no sentido de nos ensinar uma grande lição. Ele ficou calado. E aquela mulher não parou. Ela podia, naquele momento, ela ter até se chocado. Porque ela ouviu falar, eu creio que ela ouviu falar dos feitos de Jesus. Ela ouviu falar da compaixão de Jesus. Ela ouviu falar do amor de Jesus. Ela ouviu falar que quando o centurião chegou, e só fez dizer assim, o meu criado já é em casa paralítico e violentamente atormentado. Nem pediu. E ele também não era judeu, ele era romano. E Jesus, eu irei e lhe darei saúde. Ela viu que quando o Jairo chegou, dizendo que a filha dele estava já morrendo, Jesus se levantou e foi lá. Eu acho que ela escutou essas histórias todas. Eu acho que ela escutou quando até Bartimeu clamou. Então observa a situação dela. E aí, é como se ela sofresse uma primeira decepção com Jesus. Aquela expectativa dela que ela veio, eu acho que ela imaginava assim, na hora que eu clamar, ele vem correndo aqui, ele vem na minha casa ligeiro. Na hora que eu clamar, ele vem. E na hora que ela clamou, ele fez de surdo, que nem escutou. Louvado seja Deus. Aí, irmão, aqui tem uma lição para nós extraordinária. Quantas vezes a gente está numa situação assim, Jesus, o senhor não está vendo, não? Jesus, o senhor não está ouvindo, não? Um dia eu vi um irmão dizendo assim, mas irmão Abraão, eu estava numa luta tão grande que eu disse a Jesus, olha Senhor, se eu estivesse no seu lugar, né, ele sabia, olha, se eu fosse o Senhor, eu fazia assim. Quer dizer, a aflição dele era tão grande que ele disse, rapaz, será que Deus não está vendo a minha situação? Porque se eu estivesse no lugar de Deus, eu fazia assim. Mas é a hora da aflição da pessoa. Mas observe, aquela mulher foi o primeiro teste para a fé dela, mas ela não desistiu. Ela continuou, porque eles aqui, olha, ele diz, aí ele diz, despede que ela vem gritando atrás de nós. Aí Jesus respondeu e disse, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Eita, a explicação de Jesus foi pior. Jesus calado já era ruim, mas quando ele disse a razão, o motivo,
O primeiro motivo que ele disse, olha, sabe por que eu não vou lhe atender? Porque hoje eu não fui enviado, senão as ovelhas esperam da casa de Israel, ou seja, eu fui enviado para judeu, você não é judia, você é cananeia. Eu não fui enviado para você. Observe, irmão, Jesus como homem, ele estava na direção do Espírito Santo. Ele ia na direção do Espírito, como homem, para fazer as obras de Deus. E quando ele termina lá no capítulo 17 de João, ele diz assim, Pai, eu glorifiquei da terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E lá em João também, ele diz assim, que as obras que o Pai deu a ele para ele realizar, essas obras testificam dele. Então, como homem, não eram as obras dele como homem, eram as obras que o Pai dava para ele realizar. E ele disse até assim, obras maiores ele mostrará a vocês. Louvado seja Deus. Então, irmão, observe. Então, naquele momento, ele disse, eu não fui enviado. Quer dizer, a direção que eu estou tomando aqui é para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mais um breque para aquela mulher. É como se ele dissesse não pela segunda vez para ela. O primeiro não, ele calado. Agora o segundo não. Eu não fui enviado para você. E aqui novamente vem um teste para a nossa fé. Quantas vezes a gente está orando num assunto e a gente imagina, parece que Deus não vai responder. Parece que Ele não está ouvindo a minha oração. Parece que Jesus não gosta de mim. Eu me lembrei de um testemunho. Eu me lembrei de um testemunho de um camarada que ele era bandido, marginal. E no fim da vida ele se converte. O apelido dele era Testinha. Ele conta muito bonito testemunho de Testinha. Ele disse que ficou órfão de pai e mãe muito cedo, foi criado por um cidadão no Rio de Janeiro, né? E ele disse que mais ou menos, acho que era 11 anos de idade ele tinha, quando ficou órfão, foi criado por esse pessoal. E chegou o dia de Natal, e na casa que ele morava também, o filho do homem era quase da idade dele, eles brincavam por ali. Aí chegou o Natal e o homem foi e comprou um presente para o filho dele. Testinha era de cor, ele era uma criança de cor. E aquele homem foi e comprou um presente para o filho dele. E não comprou para a Testinha. Aí Testinha perguntou àquele menino, me diga uma coisa, quem foi que te deu esse presente? Aí o menino disse, foi Papai Noel. Papai Noel? E foi. Porque é Natal, aí depois Papai Noel deu presente. Aí ele disse, como é que a gente faz para Papai Noel dar? Aí disse, faça um bilhetezinho que ele lhe dá um presente de Natal. Peça o que você quiser, bota debaixo da sua rede. E aí quando for no outro dia, eu vou apresentar mais lá. Ele ia no centro, mandou me fazer um bilhetinho e botou debaixo da rede lá e foi dormir. No outro dia, quase não dorme de noite, ansioso. Quando pediu a Papai Noel, no caso, ele pediu um par de botina, um terno, e três coisas ele pediu a Papai Noel, no caso, era Noel. E ele disse que quando foi no outro dia não tinha nada. Ele disse, aqui Papai Noel deve ter vindo e não viu esse bilhete, vou botar no outro canto. Aí, vou botar num canto que ele vai ver. Aí botou no outro canto e foi dormir ansioso, no outro dia nada. No terceiro dia a mesma coisa. Aí ele chegou à conclusão, isso é porque Papai Noel não gosta de pessoa de cor. Pronto, aí ele desistiu do Papai Noel, aí foi pedir o dono da casa. Quando disse o dono da casa, vem cá, chamava assim, era muito grosseiro com ele. Levou ele para um quarto, trancou, pegou um chicote, deu-lhe uma pisa. Ele disse, o feijão que você come aqui já é suficiente. Chamou ele de resto de lixo, escolheu com ele. Ele disse que sai dali todo ensanguentado e parte, isso no Rio de Janeiro. E ali ele entra pelo caminho do bandideiro. Muito bonito isso, muito Testinha. Mas eu vou com a moral da história, irmão. Ele disse, Papai Noel não gostava dele. A conclusão que ele chegou foi essa. Papai Noel não gostava de gente de cor. Mas aí lá no presídio, quando ele pega 69 anos de prisão, na época de Getúlio Vargas, e um dia alguém vai pregar no presídio, ele se converte, aceita Jesus como salvador da sua alma, né? E naquele ano ele manda uma carta para o presidente contando a história dele. E no fim ele bota advogado, Jesus Cristo. E ele disse que a pena dele foi reduziu muito, 69 caiu muito a pena dele. E resultado, no ano que ele ia ser liberto, ele estava lá no presídio e passou um carro cantando uma músicazinha de Natal. Aí lembrou do Natal, do primeiro Natal, do presente que ele tinha para Papai Noel, da surra que ele levou, né? E ele ficou com aversão a Natal. Né, Papai Noel, Natal e tudo. Aí ele disse, já crente, dobrou o joelho, chorando, e disse, Papai do céu, eu peço que o Senhor me dê um presente de Natal esse ano.
Porque quando eu era criança, eu pedi a Papai Noel e ele não deu um presente. Mas eu sei que o Senhor não vai me negar esse presente, porque o Senhor me ama, o Senhor me quer bem. E dobrou o disse, Papai do céu, eu queria a minha liberdade. E ele disse, irmão, por incrível que pareça, né, na véspera de Natal, o guarda chegou lá, João Batista dá seus presentes. Chegou com o alvará de soltura, ele estava com a liberdade dele. Eu achei lindo isso aí. Eu estou me lembrando disso aqui. Me lembrei por quê? Porque essa mulher, quando Jesus fica calado, quando Jesus eu não fui enviado, senão as ovelhas se perdem da casa de Israel, ela podia ter o mesmo sentimento. Dizer, ele não gosta de mim. Ele me desprezou. Ela podia, mas ela não parou aí. Irmão, é lindo porque ela perseverou. Então, quantas vezes a gente deixa de receber as coisas do céu? Porque a gente não persevera. Jesus está ensinando não somente para essa mulher, ele está ensinando para todos nós, irmão. É o valor da gente perseverar, o valor da fé ser provada. Louvado seja Deus. Isso ele não só fez com essa mulher, não. Ele provou a fé de Abraão, né? Ele provou a fé de Jó, ele provou a fé de Davi, ele provou a fé de homens de Deus foram provados de maneira extraordinária. Mas aquela prova era para no fim ele ser aprovado e o nome dele ser mais glorificado. Porque quanto mais a fé da gente é provada, mais Deus é glorificado. Quanto maior o obstáculo, maior é a vitória da fé. E aqui os irmãos observem, né? Aí ele responde e diz, eu não fui enviado. Então chegou ela e o adorou, dizendo, Senhor, socorre-me. Veja, quando Jesus disse para aquela mulher, eu acredito, irmão, quando ela gritou, ela estava longe, que ela gritou para Jesus escutar. Quando Jesus parou, começou a falar, ela se aproximou mais, porque ela queria ouvir. Jesus não estava gritando, estava falando. Ela se aproxima. E quando Jesus disse, eu não fui enviar senão as ovelhas perto da casa dela, ela fez que. Foi ela que se fez de surda. Ela corre para os pés de Jesus e se joga nos pés de Jesus, porque a Bíblia diz que ela o adorou. E adorar é exatamente se curvar. Ela se curvou, botou a testa no pó, e eu creio que ela se agarrou com os pés de Jesus, igual Maria Madalena, quando Jesus ressuscitou. Ela se agarra ali, e agora ela diz, aí faz uma oração, bem curtinha a oração dela. Senhor, socorre. Eita, meus amados, o que é que a gente aprende aqui? Observe, ela gritou e não foi ouvida. Mas aqui nesse momento, a Bíblia diz que antes dela dizer, Senhor, socorre-me, ela adorou Jesus. E aí a gente lembra outro episódio, o episódio do leproso, aqui lá nesse capítulo 8 de Mateus mesmo. O leproso assim, e descendo, do capítulo 8 diz assim, e descendo ele do monte, segue uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo, Senhor, se quiser pode tornar-me limpo. Então aquela mulher, né, gritou, não foi atendida. Jesus dá uma resposta, primeiro fica calado, depois dá outra resposta dura para ela. E ela cai prostrada nos pés dele e adora ele. Louvado seja Deus. Quando ela diz, Jesus, filho de Davi, ela está reconhecendo ele como Messias. Veja que coisa interessante, irmão. Ela acreditava que Jesus era o Messias. Ela acreditava que Jesus era o Rei dos Reis. Ela acreditava que tudo que a Bíblia dizia a respeito do Messias, das bênçãos que ele ia fazer para o seu povo, ela acreditava. Por isso que ela clama, Jesus, filho de Davi. A expressão filho de Davi é um dos títulos messiânicos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aqui, quando ela cai prostrada, ela vou adorar, é o Messias, é o Filho de Deus. Quando ela adora, aí ela agora ela sobe um degrau maior ainda, porque só quem pode ser adorado é Deus. Ela clama para o filho de Davi. E agora quando ela dobra o joelho e adora, ela agora já está reconhecendo Jesus como Filho de Deus. E que importância tem isso, irmão Abraão? Muita importância, irmão. Muita importância. Porque tem muita gente por aí que pensa que Jesus, quando diz Jesus, irmão, eu admiro demais. Jesus foi um grande profeta. Pronto. Muita religião por aí, Jesus é um grande profeta. Por exemplo, no islamismo, quem foi Jesus? Um grande profeta. Eles admiram Jesus, mas como um grande profeta, não como filho de Deus. Né? Outras religiões admiram Jesus como o maior psicólogo, aí pronto, o maior psicólogo. Outro admira Jesus como o maior sábio. Outro admira Jesus como o mais íntegro, mais santo, mais justo que pisou na terra. E cada um que bota um título de Jesus. Agora só o salvo, só os crentes lavados e remidos pelo sangue de Jesus é que adora e adora Jesus, porque reconhece ele como Filho de Deus. Louvado seja Deus. Nós vemos aqui na passagem anterior, quando Jesus chegou no barco, aqueles 12 apóstolos se dobram e adoram o Filho de Deus. Então essa é a parte que eu acho que é mais importante.
né? Ela clama, filho de Davi, não foi atendida. Mas veja agora ela cai, diz agora ele vai me atender, porque eu vou adorá-lo como filho de Deus. Irmão, Jesus requer de nós adoração, antes da gente fazer qualquer petição, antes da mulher pedir, ela adorou a Jesus Cristo. Muitas vezes a gente tá preocupado que é a solução de um problema, mas a gente não quer adorar Jesus Cristo. Não quer adorar o Rei. Não faz um voto, um compromisso de eu vou fazer um voto para louvar Deus, para adorar Ele, mesmo sem pedir nada, só louvar. A gente tem aquela mania de querer só pedir e esquece de que Ele é Deus, é Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores, é o dono do universo, é o Criador de todas as coisas. E o que Deus pede para nós é adoração, é que a gente adore. Jesus diz, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. Deus procura aos tais que o adoram, Deus está procurando. Veja, quando Jesus se encontra com Saulo de Tarso no caminho de Damasco, Saulo cai prostrado. Ora, Saulo só se prostrava diante de Deus, irmão. Mas se prostra diante de Jesus, o Filho do Deus bendito. Louvado seja Deus. Então essa mulher aqui, ela cai prostrada nos pés de Jesus e adora Ele. Eu quero dizer para meu irmão e minha irmã nessa noite, se eu e você, a gente quiser resposta de Jesus, mas não está demorando muito, irmão Abraão, então adore ao Filho de Deus, adore a Jesus. Eu quero apressar a minha resposta. O que é que eu faço? Adore a Ele. Eu quero dizer mais uma coisa para o irmão, eu tenho certeza que essa mulher não estava clamando, nem gritando, nem adorando com os olhos secos. Eu creio que ela estava chorando. O que ela fazia aqui era de coração, porque ela tinha fé viva em nosso Senhor Jesus Cristo. Se essa fé dela fosse morta, ela tinha recuado no primeiro silêncio de Jesus, no primeiro obstáculo ela tinha dado marcha ré. Mas ela recebeu o primeiro obstáculo, recebeu o segundo. Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Aí ela cai prostrada e vou adorar o Filho de Deus, eu vou adorá-lo. Louvado seja Deus. O que quer dizer com isso? É que ela esperava, irmão, que Jesus ia atender ela. Interessasse como ele ia tratar ela, é como se ela dissesse, ele é bom, ele é o Filho de Deus, Deus é bom, Deus é amor, Deus é benigno, Deus é misericordioso. Presta atenção, meu irmão e minha irmã, não interessa você tá pedindo aqui e não está vendo, e daqui a pouco você conclui muitas vezes que Deus não quer lhe fazer aquilo, que Deus não está lhe abençoando, não quer lhe abençoar. Esqueça isso. Pense sempre assim, que Ele é bom, que Ele é misericordioso, que Ele é benigno, que Ele vai ouvir a sua oração. E caso Ele não responda como você quer, Ele vai responder não como eu quero, mas o que eu preciso. Ele não vai dar aquilo que eu quero, Ele vai dar para mim aquilo que eu preciso. Como um pai que é bom, um pai que ama, Ele não vai dar tudo que o filho quer, Ele dá o que o filho precisa. Jesus sabe o que é que você está precisando primeiro. Deixa eu dizer uma coisa aqui, falando nessa questão aqui. Os irmãos sabem que muitas vezes um casal, um é crente, outro não é. E às vezes a pessoa não está preparada para receber o outro como crente. O irmão sabia disso ou não? Presta atenção, como é sério. Eu não vou dizer o nome da pessoa, não vou dizer não, vou citar nome não aqui. Mas vou dizer um caso. Um dia, tinha uma irmã disse para mim, irmão Abraão, ore para o meu esposo, irmão Abraão, ore para ele salvar, pregue para ele. E eu, tá certo. E aquele homem detestava crente, né? E aí eu ia pregar para ele, não queria, era aquela tribulação, aquela confusão, e a gente orando e tal, e isso passou. E quando foi um dia, aquele homem disse para mim, veja o que ele disse para mim. Ele disse, você é de qual igreja? Essa Assembleia de Deus. Minha mulher de lá também. Aí disse, olha, sabe por que eu não quero ser crente? Não quero assar? Não, sei não. Ele disse assim, porque minha mulher, veja bem, ela como crente, ela já quer mandar em mim. Agora imagine. Ela diz assim, eu do jeito que eu sou, bruto como eu sou assim, ela quer mandar em mim, agora imagine eu como crente, eu fosse um cordeirinho. Ele disse assim, ele usou a expressão, ela ia montar em mim, quero não. Então observa, aquela irmã não estava preparada para a salvação do seu marido. Por quê? Porque ela estava cantando de galo em casa, a mulher nunca pode cantar de galo. A mulher crente, ela tem que tomar a posição dela, louvado seja Deus. Aquela posição está lá em Efésios, no capítulo 5. Que diz, a vós, mulheres, sujeitai a vosso marido no Senhor, porque essa é a vontade de Deus. Então, você tratar seu esposo como se ele fosse Jesus, ele pode ser quem for. Aí você, se não é meu esposo, eu quero ganhar ele para Jesus. Aí nessa posição, aí você ganha ele para Jesus Cristo.
Mas veja aquele marido desse. Então, Jesus não podia salvá-lo. Hoje, eu creio que ele já é crente. Eu penso que é, que faz muitos anos que eu ouvi. Mas observa a dificuldade. Não podia. Por quê? Porque a mulher queria ser o galo da casa. Aí dá problema. Queria ser o dono, queria ser o morão, queria dar ordem. Ele disse, não pode. E aquele homem ficava bravo com aquilo ali. Ele disse, eu bruto como eu sou, incrédulo como eu sou. A mulher quer mandar em mim, mas se eu fosse crente. Então os irmãos entenderam, é necessário, meus irmãos, que a gente se coloque numa posição para receber a parte do Senhor. Então essa mulher, ela se colocou numa posição de receber algo da parte do Senhor. Ela disse, eu vou adorá-lo, eu vou me colocar nessa posição de eu receber, para Deus apressar a bênção dele. Qual foi a posição que ela se colocou? A posição de adoração ao Senhor. E aí ela não muda. Ela não grita mais, porque ela agora chegou nos pés de Jesus. Ela disse, Senhor, socorra-me. Glória a Jesus. Então, meus amados irmãos, veja a importância disso aí. Isso é em todo sentido. Às vezes a pessoa, às vezes Deus quer, pronto, às vezes Jesus quer abençoar a pessoa materialmente mesmo falando. Deus quer abrir as comportas do céu e não pode. Por quê? Porque a pessoa não está preparada para receber uma grande bênção material. O irmão crê nisso aí, não. Entendeu? Veja, o irmão chegou, eu vi o pastor contando que disse que a irmã chegou, um irmão chegou, sua irmã, no ciclo de oração, não perdi ciclo de oração, ore por mim, meu irmão, hein? Porque quando o dia que Jesus me der um carro, quando eu vier para o ciclo de oração, não vou deixar ninguém andar de pé. E quando as irmãs vier, já sabe, vai botar tudo dentro do carro, e vai naquelas promessas, quando Jesus me der um carro, ninguém anda de pé, e vai. Não é que Jesus deu um carro a ele mesmo? Aí quando Jesus deu o carro àquele cidadão, aí era a irmã que estava mandando. Diz, quando ele passava assim, as irmãs do sol quente, ele passava cantando o pneu, a poeira embora, ele ia embora, não pegava uma. Esse não podia ter um carro. Outro chegou e disse, irmão, ore por mim, porque naquele tempo era animal. Eu quero que Deus me dê um animal para eu trabalhar, um animal, aí Deus deu um animal. Aí ele começou, não, irmão, graças a Deus, Deus já me deu um animal, um cavalo, um burro, eu quero que uma hora para ele me dar outro burro. Aí Deus deu outro burro a ele. 3 burros, 4 burros, daqui a pouco. Cadê o irmão? O irmão sumiu, desapareceu. Mas irmão, nunca mais posso ir mais não, irmão. Agora eu estou cuidando dos meus burrinhos, não posso mais ir para a casa do Senhor. Então veja, ele não podia, não estava preparado para receber a bênção do Senhor. Outro foi... Cadê Garabeira, aquela senhorinha? Disse que não ia mais porque o irmão estava... Foi em Serra Talhada. Em Serra Talhada. Serra Talhada, o pastor contou... O pastor Anania contou essa. Ele disse que uma irmã, ele disse que a casinha dela fazia pena quando entrava lá. O pessoal não perdia culto, não perdia ciclo de oração, aquela bênção do céu, né? E a casa dela, ele disse que os tamboretes era toco de pau, era rolo de pau, assim, era para sentar, não tinha nada, né? A cama parece que era de vara, disse que era uma pobreza mesmo. E ela começou a ir para a igreja, e a igreja foi orando, Deus abençoa mesmo, e Deus foi abençoando. Quando foi um dia... Aí a esposa do pastor sentiu falta dela, porque naquele tempo se oração era miudinho, qualquer irmão que faltasse, as pessoas sentiam falta. A esposa do pastor sentiu falta e foi na casa dela. Quando chegou na casa dela, bateu ela, pai do senhor, minha irmã, vinha pra cá. Ele entrou, menino, a casa dela. Ela disse, mas minha irmã, eu estou sentindo falta da senhora no ciclo de oração, a senhora nunca mais foi. Eu sou, minha irmã, não posso ir não, por quê? Veja aí, Jesus me deu, aí começou a mostrar, me deu isso, e me deu isso, e me deu isso. Aí saiu mostrando da sala até chegar na cozinha, veja meus alumínios. Eu não tenho mais tempo de ir para a igreja, ciclo de oração. Eu estou agora meus alumínios, areando meus alumínios, preparando meus alumínios, ajeitando as coisas. Quando tu manda de conta das coisinhas que Deus me deu, eu não tenho mais tempo de ir para a igreja. Então os irmãos observem, a pessoa tem que estar no ponto para receber as bênçãos do Senhor. Porque senão, aquelas bênçãos se tornam maldição para a pessoa. Então essa mulher se colocou numa posição para receber essa bênção do Salvador. E a posição que Jesus queria dela era a posição de adoração e de adorador. Observe. Ela não ia adorar Jesus só naquele momento. Ela se tornaria uma eterna adoradora de Jesus. Em outras palavras, ela se tornaria eternamente grata a nosso Senhor Jesus Cristo. O que é a salvação? Quando Jesus morre por nós na cruz do Calvário, que a gente entende que quando ele dá aquele grito, está consumada, a obra está completa da salvação. O que é que ele pede de mim? Nada. Ele pede que eu me renda e a receba de graça aquela salvação. E agora, depois que eu recebi, fazer o quê? Agradecer. Somente ser eternamente grato pela salvação que de graça ele me deu. Para ele custou um preço altíssimo. Agora para nós foi de graça. Eu só tenho que receber esse presente. E agora que eu recebi o presente?
agradecê-lo eternamente. O grande problema nosso é a gente estar preparado para isso. Porque nós temos uma tendência, meus amados irmãos, para a ingratidão, para não sermos gratos pelas bênçãos do Senhor, pelas bênçãos recebidas. E aí, nesse ponto aí, o inimigo das nossas almas, ele ataca sem misericórdia. O que é que o diabo faz? Jesus começa a lhe abençoar, e daí, daquilo outro, tá? Bênção espiritual, bênção material. Daqui a pouco, quando você já tem tudo, aí o inimigo fica dizendo, está faltando alguma coisa. Ainda está faltando uma coisa. Você seria mais feliz se tivesse aquilo. Veja, olha. Aquela pessoa tem, você não tem. Aí você mesmo não tem aquilo ainda. Veja, aí ele começa a botar, você fica de olho no que você não tem. E fica o tempo todo nessa ilusão. Você já tem de tudo. Tudo que é necessário você tem. Mas ele bota essa ilusão na sua mente. Ele cria uma necessidade que não existe. Aquilo que ele fez com Adão e Eva lá no paraíso. Eu pergunto para os irmãos, o que é que faltava para Adão e Eva no paraíso? Pelo amor de Deus, o que é que faltava? Nada, irmão. Primeiro que eles tinham Deus, eles tinham tudo. Tendo Deus, quem tem Jesus tem tudo. Tudo que eles necessitavam para a vida, eles tinham ali. Eles estavam completos no paraíso. Em todos os sentidos, eles eram completos ali. Aí o diabo chegou e criou uma necessidade no paraíso. Para eles que não existia. Olha, você seria mais feliz se você comesse daquela fruta ali. Do conhecimento do bem e do mal. Ele criou uma necessidade. Então essa artimanha continua ainda hoje. Então, o que eu estou querendo dizer aqui com essa parte aí, eu estou tirando tudo isso daqui. Que a mulher chegou e ficou numa posição de receber a benção, prostrou-se para adorar Jesus antes de pedir alguma coisa a ele. É que nós devemos parar e meditar e dizer assim, o que é que eu tenho? Pronto, o que é que eu tenho? Começa a meditar o que é que você tem. Aqui mesmo em Vitória Santo Antão, um dia o irmão chegou para mim, Abraão, estou acabado, meu irmão. Foi que, irmão, eu perdi isso, perdi aquilo, perdi, e disse que estava acabado, que eu tinha perdido e que tinha perdido. Eu digo, meu Deus, e é um prejuízo, eu perdi. É como se ele dissesse assim, eu perdi tudo. Porque tem pessoa que é o tudo ou nada, eu perdi tudo, eu perdi tudo. Para aí, pegar um pedaço de papel. Pai, o senhor era pela irmã Lia Aguiar, que ela tinha feito um pedido que o cunhado dela estava sendo socorrido nesse instante. Aí agora ela já mandou outra mensagem, que ele acabou de falecer. Foi mesmo. O cunhado. Lia Aguiar, né? É, a mãe de Neila. Amém. Ô irmã, vamos orar, vamos fazer uma oração aqui pela irmã Lia Aguiar. O cunhado dela acabou de falecer. Para Jesus confortar e consolar a irmã Lia Aguiar. Amém, meus amados? Vamos orar. Pai Celestial, em nome de Jesus, teu amado filho, Senhor. Queremos te apresentar a tua filha, a irmã Lia Aguiar, que acaba de perder o seu cunhado, Jesus. E só o Senhor é quem pode confortar e consolar o coração da irmã Lia e de toda a família daqueles que ficaram. Senhor, estenda as tuas mãos, Senhor. Opera para a glória do seu nome. Jesus, visita o coração da tua filha e de toda a família, Senhor, dessa pessoa que parte do Senhor chamou para a eternidade. Pai Celestial, consola, conforta, Senhor. É o que nós te pedimos e já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Amém, meus amados. Então os irmãos observam. Aí essa pessoa disse assim a mim, que tinha perdido tudo. Aí eu disse, meu irmão, vem cá. Eu peguei um papel lá. Tem esposa? Eles têm. E aí? Crente. É gente boa de primeira qualidade. Pense numa princesa. Aí começou a elogiar. Botou a esposa lá em cima. Eita, que benção. Tem filho? Tenho. Quantos? Tantos? E aí? Dá muito trabalho? Não, aí. Meus meninos não me dão trabalho. Meus filhos são tudo crente. E começou a elogiar. Botou lá em cima. Tá bom, bota lá. Tem alguma coisa? Tem bem material? Não, não tenho nada não. Tenho só 2 casas. Tá certo. Só tem 2 casas. Bota 2 casas. O que é que tem mais? É aposentado, é aposentado, ganha dinheiro. Aí, meu irmão, a gente fez uma lista do que esse irmão tinha. Quando ele parou, disse, o senhor se perdeu tudo. Foi, não tem nada, tem não. Isso aqui é de quem? E aquilo ali, o olho dele se abriu. Rapaz, meu irmão, agradeça a Deus pelo que você tem, meu irmão. Não vai ficar preocupado com o que você não tem, não. Porque isso é uma artimanha de Satanás. Então, o inimigo das nossas almas, ele quer que você fique pensando no que você não tem, para esquecer de agradecer a Deus pelo que você já tem. Aí a pessoa se torna um eterno ingrato. Mas o que é que nós devemos fazer com esse Senhor que nos salvou, que nos deu a vida eterna, que nos deu o Espírito Santo, que escreveu o nosso nome no céu, no livro da vida? Vamos adorar Ele, se prostrar e adorar. Essa adoração a Deus pode ser lá na adoração secreta, quando a gente está lá no quarto da gente, de joelho, mas independente de a gente estar de joelho, mesmo a gente em pé, no coração a gente está de joelho lá, na presença do Senhor. Né? Quando abisorar e sem cessar, a gente está de joelho, adorando, louvando, dizendo, Jesus, Tu és maravilhoso, Tu és bom.
louvando a Ele, cantando um corinho, ou do coração, como diz a Bíblia, cantando ao Senhor com alegria no coração. Então tudo isso, irmão, faz parte da gente estar no lugar para receber as bênçãos do Salvador. Então essa mulher precisava de uma grande bênção, e ela foi se posicionando. Primeiro ela estava longe, gritou, depois chegou mais para perto, agora ela já está nos pés de Jesus, mas não recebeu a bênção ainda. Mas ela não desiste, louvado seja Deus. Quem sabe você já está agarrado, igual o Jacó. Vamos ver a luta de Jacó com o anjo. A noite todinha ali, ele agarrado com o anjo. De manhã o anjo me solta, me solta. Ele disse, não, solta não, só solto você quando você me abençoar. E ali ele foi abençoado. Então quem sabe essa noite fala de um período de luto, um período de crise, um período de tribulação. Quem sabe a luta que o irmão está enfrentando, quem sabe a tribulação que você está passando. Mas se agarre com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, se agarre com Ele em adoração. Diga como Jó disse, ainda que Ele me mate, eu vou esperar nele, eu vou dobrar o joelho, porque dele só pode vir coisa boa. Mesmo que eu não entenda o caminho que Ele está traçando para mim, mesmo que eu não entenda a providência que Ele está tomando para mim, mesmo que eu não entenda de que lado Ele está vindo, mas eu vou adorá-lo, eu vou louvá-lo, eu vou bendizer o seu santo nome. Aí veja, irmão, coisa interessante, quando aquela mulher cai prostrada nos pés de Jesus e diz, socorre-me, eita, meu irmão. Ela recebe a última prova, que foi a melhor. Normalmente a última prova é a mais perigosa, é a mais forte. Essa foi mais forte do que as duas primeiras. Ele, porém, respondendo, disse, não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Eita, que palavra! O pão dos filhos. Aqui ele está falando que os filhos aqui com relação a Israel. Ele está dizendo, eu não vim senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele está dizendo que a cura, a saúde, os benefícios era para os filhos de Israel. E ele, como gentil, como outra nação, não era chegado ainda a hora dele. Ia chegar a hora, mas não era aquela hora. Mas aquela mulher, mesmo assim, irmão, quando ela recebe esse tipo de cão, de cachorro, ela não corre, ela não foge da raia. Ela fica lá, ela fica lá. Jesus, é como se ela dissesse, está certo, Senhor, eu aceito esse texto. Eu aceito esse nome. Ela desceu, porque ela já estava nos pés de Jesus, ela estava com a testa ali. E o Senhor disse isso, não é lícito, não é bom pegar o pão dos filhos e jogar para os cachorrinhos. Essa mulher pegou essa palavra de Jesus e com sabedoria, com graça, com humildade, ela reverte em oração para Jesus. Veja, aquilo que parecia ser a coisa pior do mundo, se tornou bênção para ela. Porque ela pega essa palavra e joga de volta para Jesus e parte Jesus pelo meio. Ela parte o coração de Jesus quando ela joga essa palavra de volta. Quando Jesus diz isso, em vez dela se alterar, dela sair correndo, como se, rapaz, Jesus me chama de cachorrinho. Ela podia estar decepcionada com Jesus, ela podia estar decepcionada com o tratamento que ela estava recebendo do Salvador. Ele está vendo que eu estou atribulada, ele está vendo a minha situação, ele está me tratando tão duro, porque ele está sendo tão duro comigo? Ela podia começar a se queixar, começar a se lamentar, mas não, ela não agiu assim. E quantas vezes a gente age assim? Mas Jesus, agora, a pessoa diz até assim, tem um ditado, além de queda coisa. Quer dizer, eu estou nesse problema e já vem esse outro problema. Pelo amor, vou morrer, meu Deus, não, o senhor não está vendo que eu estou com esse problema e ainda vem esse outro. Então veja o caso dessa mulher. Ela podia ter, mas rapaz, Jesus está vendo minha tribulação. Eu esperava que ele chegasse, ele que é todo amor, ele que é todo bondade, toda misericórdia. Por que ele está me tratando dessa maneira? Imagine, irmão, Jó. Jó sem entender. Hoje a gente lê o livro de Jó. E a gente entende quem está por trás ali dos bastidores ali. A gente conhece a história todinha. Mas ele não sabia daquele cenário que estava passando ali. Imagine, ele meditando, mas rapaz, eu sempre obedeci, eu sempre amei ao Senhor. Ele diz, a palavra dele eu prezei mais do que o meu próprio alimento. Eu estou sendo tratado dessa maneira. Ele não entendia aquilo ali. Mas o que eu acho incrível em Jó é que mesmo se ele entender, ele dizia, ainda que ele me mate, eu vou esperar nele. Ele dizia, prove-me Deus, eu vou sair como ouro. Ele disse, Senhor, o Senhor é grande, o Senhor é excelso, o Senhor não vai contender com uma folha, um pedaço de barro, eu sou pó, eu sou cinza. E Jó se colocava exatamente como essa mulher se colocou. Ele reconhecia que não era nada, que Deus era grande, poderoso. O Senhor é muito grande, o Senhor é muito sábio. O Senhor não vai contender com uma pessoa comigo. Mas ele queria entender aquilo ali. Por que aquele processo todo na vida dele? Ele entendia que os ímpios que não temiam a Deus, se acontecesse isso era justo.
Mas uma situação daquela, os amigos dele atacaram de todas as maneiras. Ele tá vendo? É como se dissesse, tá vendo? Se você fosse um homem ímpio, não acontecesse isso com você, rapaz. Não tá vendo? Se você fosse uma pessoa boa, Deus não ia permitir isso com você. Isso aí, irmão, muitas vezes o inimigo ataca sem misericórdia. Às vezes o incrédulo ataca sem misericórdia. Talvez a irmã está passando uma luta grande e o marido está dizendo, cadê teu Deus? Cadê teu Deus? Né? Ou vice-versa, né? O esposo crente, ali uma batalha e a mulher dizendo, cadê teu Deus? Tu não és crente, rapaz? Cadê? E aí, não é resposta não, né? Ou o vizinho, ou os amigos, ou os parentes. E aí, você me disse que Deus resolve tudo e não está resolvendo sua causa. Você me disse que Deus resolve, porque não está resolvendo. E começa aquele ataque de Satanás. E se você não tiver cuidado, você foge da luta. Você diga ainda que ele me mate, eu vou esperar nele. Deus vai me dar a resposta, Ele vai mandar a resposta, Ele vai me dar a vitória no tempo dEle, na hora dEle, do jeito dEle, Ele vai mandar a resposta para mim. Fique firme, minha irmã, fique firme, meu irmão, porque o Deus que você serve, se Ele está provando você, é porque Ele lhe ama. Se Ele está provando, Ele quer lhe aprovar. Se Ele está lhe provando, é porque o nome dEle vai ser glorificado através da sua vida. E quando Ele chegar com a resposta, a alegria vai ser maior. A Bíblia diz que a esperança demorada, ela enfraquece o coração. Mas você sai da esperança e se agarra com a fé, com a adoração. Não interessa como está sendo tratado. Eu não vou sair do meu lugar, eu vou continuar no lugar da adoração. Essa mulher ficou. Quando Jesus disse isso, ela disse, sim, Senhor. Veja, ela não disse não, Senhor. Ela não reclamou com Jesus. Ela não brigou com Jesus. Não. Porque tem gente que tem um pavio curto demais. Qualquer coisa quer brigar, quer discutir. Ah, se Deus soube tratar assim, é melhor ir para o mundo. Para ser crente, para sofrer assim, é melhor estar no mundo. E aí deixa Jesus qualquer coisa. Um dia eu cheguei para o irmão disse a mim, ó irmão, eu não quero ser mais crente não. Por quê, meu irmão? Qual foi o mal que Jesus fez? Ó irmão, veja aqui minha mão, olha. Eu trabalho, não tenho nada, meu irmão. Agora veja esses ímpios aí, olha. Não teme a Deus e é tudo rico. Não, quero mais ser crente não. Veja a ideia do camarada, né? As pessoas chegam a essa situação, mas essa mulher não. Quando Jesus disse, não é lícito tomar o pão dos filhos, pegar o pão na mesa e jogar para os cachorrinhos, elas, pronto, agora sim, o senhor tem toda a razão, o senhor tem toda a razão. Elas, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Ela quis dizer, veja como é interessante, os filhos comem na mesa, mas o cachorrinho, que é do dono também, porque o dono é pai dos filhos, mas ele é dono do cachorrinho também. Em outras palavras, o Senhor pode não ser meu pai, mas o Senhor é meu Senhor, foi o Senhor que me criou, eu sou criatura do Senhor, e assim como o Senhor cuida dos passarinhos, o Senhor cuida da gente também, mesmo como cachorrinho. Eu não preciso de um pão todo, eu só preciso de uma migalha do seu poder é suficiente para resolver a minha causa. Oh, glória a Deus, sim, Senhor. Mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Veja, irmão, na hora da prova, da luta, da necessidade, não precisa o céu todinho, apenas uma migalha do poder de Deus, apenas uma faísca do poder de Deus é poderoso para resolver todos os nossos problemas. Às vezes a pessoa quer sacudir o mundo todo para resolver os problemas. Não precisa não. Só precisa uma palavra de Jesus, somente. Só uma dele. Às vezes o doutor chegou e não tem mais jeito. E o doutor vai botar ponto final na vida de ninguém, meu irmão. O doutor não tem essa autoridade. Só quem bota ponto final na vida da pessoa é o dono da vida, é Jesus de Nazaré. Enquanto ele não botar o ponto final, ninguém bota. Bota vírgula. Agora ponto final, só quem bota é Jesus. Louvado seja Deus. E um dia o próprio Deus mandou o profeta Isaías ir na casa de Ezequias e disse, digo a Ezequias que ele bota sua casa em ordem, porque ele estava doente, ele foi visitar ele. Porque na cama que ele está, ele vai morrer, não vai se levantar mais. Isaías foi lá e deu o recado. Quando Isaías sai, Ezequias se vira para a parede e começa a chorar, e pedir a Deus misericórdia. Aí aquelas lágrimas de Ezequias mexem no coração de Deus. Veja, Deus tinha dito aí, ele vai morrer. Isaías deu o recado e saiu. Antes de Isaías sair do palácio, o mesmo Deus disse, volte e diga lá para o meu servo Ezequias, eu vi as tuas lágrimas e ouvi a tua oração. Vou te dar mais 15 anos de vida. Vê que coisa, irmão. Então Deus que tinha botado um ponto, pegou aquele ponto, fez uma viga, pronto, mais 15 anos, meu filho. Ele veja, irmão, veja a posição daquele homem.
Ele estava tão doente que ele não precisa se levantar, só fez se virar para o outro lado assim e começou a chorar. Deus não aguenta lágrima de crente. Você está chorando nos pés do Salvador. Essa mulher estava chorando, não era nos pés de homem não. Ela estava chorando nos pés de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você não está chorando nos pés de uma estátua, nos pés de uma imagem escultura. Você está chorando nos pés do Deus vivo, aquele que fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Ele está vendo suas lágrimas, ele está vendo sua oração, ele está vendo o seu clamor, ele conhece a sua dor e ele vai dar resposta do céu, porque ele é bom e a sua bondade dura para sempre. Oh, aleluia. Se ele está lhe provando é para o seu bem. Se ele me provar é para o meu próprio bem. Ele quer que a gente cresça na graça, no conhecimento de Deus. Ele quer que a gente confie mais nele. A gente só confia mais quando a gente passa por essas provas lindas que ele manda para a gente. Eita, que Jesus maravilhoso esse nosso. Sim, Senhor. Mas também os cachorrinhos comem da migalha que cai da mesa do seu Senhor. Ela está dizendo, é como se ela dissesse, olha Jesus, depois que os seus filhos se alimentarem bem, deixa eles comer pão à vontade. Quando eles estiver com a barriguinha bem cheinha, sobrar uma migalhinha, deixa cair aqui, eu só preciso de uma migalha do seu poder. Uma migalha, um pedacinho, é suficiente para resolver minha causa. Ô irmão, quando essa mulher diz isso, aí Jesus diz assim, então respondeu Jesus, ó mulher, grande é a tua fé. Seja feito isso para contigo como tu deseja. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Veja o que Jesus diz. Primeiro, ó mulher, ele elogia ela. É grande a tua fé. Aquela mulher não somente tinha fé, porque muitas vezes ele repreendeu os apóstolos. Mas a gente viu ontem, quando ele repreendeu Pedro, por que duvidaste? Homem de pequena fé, por que duvidaste? Já essa mulher, que não era judia, era gentia, foi elogiada por Jesus Cristo. Observar duas pessoas que foram elogiadas por Jesus com fé, não eram judias. Foi essa mulher que era Ciro Fenício, cananeia, e o centurião romano, que era romano, não era judeu. Duas pessoas que não eram judeu e foram elogiadas por Jesus. Grande é a tua fé. Se existe uma coisa, irmão, que alegra o coração de Jesus, é a fé. Veja, Jesus olhou para aquela mulher tinha muitas qualidades. Ela tinha humildade, ela tinha sabedoria, ela perseverou em oração. Veja aquela mulher, a quantidade de qualidade que ela tinha. Mas a qualidade principal dela era uma grande fé. Porque aquela fé era a raiz, era a base que gerava nela tudo aquilo. Aquela fé gerava humildade, aquela fé gerava nela sabedoria, aquela fé gerava perseverança, aquela fé gerava oração. Então Jesus elogiou o principal, o carro motor que puxava todas as coisas, a fé. Por isso que a Bíblia diz, sem fé é impossível agradar a Deus, é necessário. E aqueles que se aproximam de Deus, como essa mulher, acreditem que Ele existe. E outro detalhe, e é recompensador, galardoador dos que Ele busca. Aquela mulher disse, eu só saio daqui com a minha bênção, em nome de Jesus. Vamos fixar na bênção que você quer. Essa bênção está de acordo com a vontade de Deus? Está. Então, Jesus, eu não largo o Senhor enquanto o Senhor não me der a minha bênção. Eu preciso. Outro detalhe, como eu falei anteriormente, pergunte a Jesus, Senhor, o que é que há em mim? Eu estou pronto para receber a bênção? Veja o povo de Israel. Porque tiveram que passar 40 anos num deserto para tomar de conta, para entrar na terra que era deles. Porque, ó irmão, de onde ele estava para lá, 40 dias estavam na terra deles. Deus podia levar ele pela terra dos filisteus, 40 dias estava na terra dele, tomar isto. Mas eles não estavam preparados, a bênção era muito grande. Deus precisava fazer um processo primeiro dentro deles, para eles poderem dar a bênção para ele. Então, muitas vezes, nessas provações da vida, Deus está trabalhando dentro da gente para nos dar uma bênção. Imagine, a mãe quer que seus filhos entreguem sua vida a Jesus. Está pronta? Está preparada? Como é que, irmão Abraão, como é que está o seu testemunho diante dos filhos? Então esse testemunho, porque se o testemunho não estiver bom, ele aceita Jesus e ele vai para o mundo. Por quê? Porque ele não encontra uma figura em casa no qual seja uma referência para ele. Ele tem que ter uma referência, ou do pai, ou da mãe, ou dos dois, mas uma referência porque ele é novo convertido para ele segurar ali. Porque se ele não estiver lá na igreja, mas tem em casa, ele tem que ter uma referência. Então eu tenho que estar preparado. Jesus me prepara como uma referência
É o Senhor salvar meu esposo. O esposo, Jesus me prepara. Eu quero ser uma referência para minha esposa. Os pais, Jesus nos prepara. Nós queremos ser referência para os nossos filhos. É esse preparo, irmão. Por isso que essas provas que ele bota para a gente é nos preparando para nós recebermos a bênção. Essa mulher foi preparada. Logicamente, isso aqui não foi, tá vendo? Não durou nem meio dia esse preparo dela. Mas a prova que ela passou, pouco de nós suportaria uma prova dessa. Foi grande a prova que ela passou. O período foi curto, mas ela só saiu de lá de posse da bênção. Jesus disse, vai, disse, vai. Olha aqui. Ó mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo como tu desejas. Observe, irmão. A Bíblia diz, Deus concede o anelo do justo. É o anelo, é o desejo do justo que Deus concede. Qual é o seu desejo? Qual é o seu anelo? Porque a oração real, ela tem que sair daqui. Às vezes a gente está pedindo uma coisa a Deus que verdadeiramente não deseja. Por exemplo, eu conheço muitos irmãos que ainda hoje não são batizados com o Espírito Santo. Por quê, irmão Abraão? Porque não deseja o batismo com o Espírito Santo. Por que não deseja? Porque não vê a preciosidade do batismo com o Espírito Santo. Não vê a importância do batismo com o Espírito Santo. E tem várias razões. Tem uns porque se escandalizaram. Tem pessoas, irmão, que é escandalizado. Por quê? Porque alguém foi batizado com o Espírito Santo e a pessoa, quando é novo convertido, fica feito menino mesmo. Né? E aí aquilo ali pode escandalizar alguém. Aí a pessoa diz, eu ser batizado para fazer isso. Quero não, para ficar assim, quero não, para ficar assim, para fazer isso e para fazer aquilo. Então ele confunde o batismo com o Espírito Santo com o movimento que as pessoas fazem. Ele confunde isso. Irmão, o batismo com o Espírito Santo é revestimento de poder do alto. A questão de você falar a língua ou profetizar, aí já é o sinal que você foi batizado. Mas o batismo com o Espírito Santo é coisa linda, é mergulhar no Espírito. E eu digo mais, irmão, o batismo com o Espírito Santo, de acordo com o Atos dos Apóstolos, é o Espírito Santo tomando posse da pessoa, é o Espírito Santo tomando o controle de tudo. Veja que quando os apóstolos passaram 10 dias ali buscando o batismo com o Espírito Santo, o Espírito Santo tomou posse do corpo de Pedro, tomou posse do corpo de Filipe, de Estevão, de tal maneira que aqueles homens saíram como tocha pelo mundo. Hoje, infelizmente, muita gente está olhando o batismo com o Espírito Santo. Hoje as pessoas só querem falar a língua e pronto. Pronto, graças a Deus, fui batizado com o Espírito Santo. Essa não é a finalidade do batismo com o Espírito Santo. A finalidade do batismo com o Espírito Santo não é para eu falar a língua. Falar em língua é o sinal. O propósito é o que Jesus disse: recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós e ser-me-eis testemunho. É para eu ser uma testemunha eficaz. É para pregar o Evangelho não somente em palavra, mas com poder, com o testemunho. E esse só é possível, irmão, com o poder do Espírito Santo. Mas eu não estou falando nem questão de pregar o Evangelho, porque nessa época aqui, nem todo mundo era pregador do Evangelho. Eram poucos os pregadores do Evangelho. Mas todos foram cheios do Espírito Santo. Então, o batismo do Espírito Santo não é só para eu pregar o Evangelho, é para eu viver a vida cristã em toda a sua plenitude. Então, em nome de Jesus, essas bênçãos que Deus prometeu, como essa mulher desejou, ela tinha um desejo de ver a filha dela sadia. Presta atenção. Talvez você deseje um emprego para seu esposo, um emprego para sua esposa, um emprego para seu filho, um emprego para sua filha. Deve desejar. Olha, Jesus, eu desejo, eu anelo, eu quero. Aí quando você vai orar, sai daqui a oração. Veja, Ana desejava um filho. Ela não somente queria um filho, ela desejava, ela anelava. Aquilo era o sonho de Ana. É esse tipo de desejo, irmão, que ele em si já é oração. Antes de você falar, de você abrir a boca, já é uma oração. Aí é o que Jesus diz: seja feito para contigo como tu deseja. Ele não diz como tu crê, mas como tu deseja. É grande sua fé. Então, do jeito que você deseja, vai ser feito com você. O que é que você deseja? Eu me lembro quando eu era adolescente, quando eu comecei a trabalhar no Banco do Brasil, eu tinha uns 15 anos, como menor estagiário. Né? E a minha mãe desejava que eu fosse bancário. Ela desejava. Ela dizia: meu filho um dia ainda vai trabalhar aqui no Banco do Brasil. E apontava. Então ela tinha aquele desejo. E Deus cumpriu o desejo do coração dela. O desejo dela é que eu fosse bancário. Deus abençoe minha mãe, que bênção do céu, né? Ela desejava que eu fosse bancário. Tem mãe que deseja que seu filho seja um médico, deseja que eu seja um engenheiro, deseja. E Deus cumpre, irmão, esse anelo. Ana desejava um filho, Deus cumpriu. Eita Jesus, o relógio, pelo amor de Deus, vamos parar. Glória a Deus, amém, meus amados. Então,
Aí a Bíblia diz aqui, e desde daquela hora ali, a sua filha ficou sã. Veja, irmão, não sou nem Jesus ir lá, eu não sei nem a distância de onde Jesus estava, para onde aquela moça estava. Mas aqui a Bíblia diz, desde aquela hora, que hora? Na hora que Jesus disse isso, porque a gente só precisa dessa palavra dele. Pronto, está feito. Acabou. Daquela hora o demônio disse, é por aqui, ele foi embora. Então, a luta, o problema, a tribulação vai vir, vai provar a nossa fé, vai. Até a hora que Jesus disser, seja feito conforme o que tu deseja. Ou, seja feita conforme a vossa fé. Quando ele disser isso, resolveu o problema. Quando ele disser isso, a tempestade cessa. Quando ele disser isso, o inimigo recua. Porque a palavra de Jesus tem poder. O demônio pode estar onde ele estiver. Onde Jesus tem a palavra, ele recua. Porque a palavra de Deus é poderosa. Ela abrange o universo, ela abrange céu, ela abrange terra, ela abrange tudo. Que Deus nosso Senhor, ele continue nos abençoando. E que nós possamos, como essa mulher, ser perseverante naquilo que nós desejamos. Primeiro para a glória de Deus, e depois para a edificação da igreja, e depois para a salvação das almas, para o bem da nossa família, para o bem espiritual. Então, para o nosso bem em todos os sentidos. Se a gente desejar, vamos perseverar, irmão, até o fim. Outro detalhe. Imagine depois essa mulher contando essa bênção para outras pessoas. Imagine ela dando testemunho disso aqui, irmão. Então esse testemunho levou muitas, quem sabe a quantidade de pessoas a crer em nosso Senhor Jesus Cristo. Quantas pessoas a buscar como ela buscou. Só vá lá buscar, não interessa, ele vai lhe atender. Pode parecer até que, mas vai, se você perseverar, for para os pés dele, adorar ele, esperar nele, não interessa o que ele vai dizer não, fique lá no pé dele, só sai de lá com a bênção. Essa mulher incentivou muita gente, ainda eu já me incentivo, irmão. Toda vez que a gente lê a história da mulher cananeia, dá vontade de orar. Se a gente parou de orar, dá vontade de continuar orando. Né? E que Deus nosso Senhor continue nos abençoando. Amém, meus amados? Glória seja dada ao nome santo de Jesus. A moral da história, vamos perseverar, para no fim Jesus dizer, ó mulher, grande é a tua fé, homem, grande é a tua fé, e seja feitos para contigo como tu desejas. Deseja nele. Se não tiver o desejo, diga, Jesus me deu o desejo, eu estou só querendo aqui, mas eu quero o desejo, eu quero desejar, para que ele ficar de dia e de noite, aquele desejo, é esse desejo que traz as coisas do céu para a terra. Amém? O irmão... O cantor Ricardo pediu para cantar um hino. Eu? Não, ele. Mas não pode, como? Não, eles compartilham. Compartilha a tela, entendeu? Não é para orar. Meus irmãos, vejam bem. Nós vamos orar agora pelas pessoas aqui. Quantas são, certo? Essas daí. Por essas pessoas aqui. E depois... Família, pai. Essa aqui tu começa onde? Começa aqui, ó. E depois da oração, a gente faz a saudação. Glória a Deus. E meu amado irmão Ricardo, outro dia a gente louva, meu santo. Veja, vamos orar pela irmã Rosa Nubia, que está aniversariando hoje. Irmã Cícera e família, que é oração pela família. Irmã Aldeni, oração pelo pai. A irmã Lindinalva Oliveira, ela pede por uma jovem com síndrome de Down, que está na UTI, irmão, com Covid. Vê que situação difícil. A irmã Theo pede por ela, que está doente. A irmã Gracinha de Timorante pede por ela. A irmã Eliane Barro, por uma causa. Eita Jesus, por esta causa eu me levanto. Joel, irmã de Theo de Salgueiro, pede pela família. Por Theo, pela irmã Creuza, a irmã Carlina, né? Pede pelo esposo Pedro, que chega amanhã, né? Luan e Milena, pela família, sabedoria para cuidar do menininho, muito bem, meu irmão. Irmão Zé Carlos, de Salgueiro, pede pela oração por ele, pela sua família, Deus abençoe. Araceli, pede pela família, irmã Ângela Dalla, pela irmã Fran, que perdeu o pai. Irmã Miriam Alves pede para ser batizada com o Espírito Santo. Irmã Manuel Augusto pede para ser batizado. Amém, meus amados? Então vamos orar ao Todo-Poderoso. Os irmãos, não parem não, irmão Abraão, tá uma bênção. É a hora, meu irmão. Olha por ela hoje aqui. Senão a live fica bem grande. Mas vamos orar apresentando ao Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. E vamos perseverar em oração. Preste atenção, Jesus está lhe escutando. Ele está na sua cola. E na hora certa, irmão, ele vai mandar a resposta. Amém, meus amados? Então vamos orar. Querido Deus,
Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, bendito seja para sempre o teu nome. Ó Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, nós queremos neste momento te agradecer pela palavra que o Senhor enviou aos nossos corações. E queremos te apresentar, meu Senhor, esses pedidos foram feitos nesta noite, Senhor. O Senhor sabe a luta, a tribulação, a angústia, a dor, o desejo, o anelo dos teus filhos, das tuas filhas. Oh, abençoa a tua serva, está aniversariando hoje. A irmã Rosa Nubia, te concederá muitos anos de vida, Jesus. Os irmãos querem ser batizados, batize eles com o Espírito Santo e com fogo. Salve aqueles que ainda não são salvos. Salve os maridos que não são salvos, as esposas não são salvos, os filhos não são salvos, os pais que não são salvos. Oh, querido Jesus, opere, meu Deus, para a glória do seu nome. Meu Deus, estenda as suas mãos, meu Senhor. Deus grande, Deus tremendo, Deus fiel, Deus vivo, Deus soberano. Visita aquela jovem, Senhor, que está na UTI com Covid, os demais irmãos e as pessoas que nessa hora estão com esse Covid. Oh, visite e abençoe os enfermeiros, os doutores e as doutoras, estão lá na frente do campo de batalha. Guarda debaixo da proteção do seu sangue. Guarda o teu povo, guarda a nossa nação. Abençoa o presidente da República, Senhor, os governadores, os prefeitos. Guarda, Senhor, os deputados, abençoa toda a nossa nação. Queremos ver essa nação de joelho dobrado, adorando o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Oh, Senhor, cumpra o anelo, o desejo dos teus filhos e das tuas filhas. Queremos todos salvos, todos na arca, queremos ver toda a nossa família salva, batizados com o Espírito Santo, te adorando. Nos dê graça, nos dê força para a gente vencer, enfrentar essa tribulação, atravessar esse período desse Covid. Abençoe esse cientista do mundo, ilumine os seus entendimentos, para que traga uma vacina contra essa Covid. Deus, nós te agradecemos por tudo, Senhor. Obrigado por esse período, por essa experiência nova, da família se reunir assim e te adorar na beleza da sua santidade. Oh, muito obrigado, porque eu creio e nós cremos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que te amam. Pai Celestial, é no nome de Jesus, o teu Santo Filho, que nós te suplicamos estas bênçãos e te agradecemos pela vitória. Amém, graças a Deus, meu. Amém. Agora é falar com meus... Eita! É uma dessas. Vamos saudar aqui para a gente concluir. Deus abençoe a irmã Joseane de Guarabeira, eita glória, e sua família toda, irmã Luninha, todos os irmãos aí de Guarabeira, irmão Francisco Clementina, irmã Lia Albuquerque, irmão Lopes Pneu, Deus abençoe irmão Lopes, irmã Josefa Lima, irmão João Bosco, irmão Pedro Júnior, irmão Poliana Patrícia, irmão Zé Carlos de Salgueiro, Deus abençoe meu irmão Gilson Torre, irmã Rebeca, minha sobrinha, Deus abençoe Rebeca, irmão Sandro Luna, irmã Cristina Alves, irmão Rinaldo, irmão Cício e Andessina, Deus abençoe vocês, meus amados. Irmã Marivânia, Coca, minha cunhada, Deus abençoe minha sogra, Maurindina, todas as bênçãos de Petrolina, minha irmã Lena, meu pai, minha mãe, meus irmãos, minhas irmãs Serra Talhada, Thalita, minha filha, minhas netinhas, Laura, Larissa, Cleber, Deus abençoe vocês. Irmão Arnaldo Feitosa, irmã Sossô Moreira, benção. Irmão Wellington Neto, irmã Camila Araújo, irmão Eritã, irmã Natália Oliveira, irmã Carmen Izeneu, Deus abençoe, benção. Irmã Rosimere, irmã Maria Almeida, irmã Rafaela Andrade, irmã Graciane Alves, irmã Amanda Lacerda, eita que benção. Irmã Emanuele Silva, irmão Miguel, irmã Carminha de Salgueiro, irmã Jacilda Pereira, irmã Ellen, irmão Jaime Freire, irmã Fran Oliveira, irmã Wanda Oliveira, irmão Wellington, irmã Gerda Monton, benção do céu e as bênçãos timorantes, irmão Carlos Martins, glória a Jesus, irmã Cleide Ferreira, irmão Eliel Santos, irmão Josimar, Deni Cleide, olha que benção, irmão Joelma Ferreira, irmão Sérgio Vera, Meriane, irmã Maria do Carmo, Manel Branco, Deus abençoe, irmão Leandro Lisboa, irmão Fábio Nelha, glória a Deus, irmã Dourinha Santa, irmão Samuel Inúbia, irmã Mileide, irmã Vânia Santa, irmã Maria Rosa, cantor Ricardo, meu irmão, a gente vai cantar um dia junto aqui em nome de Jesus, irmão Zé Roberto, irmã Lúcia Guzmão, irmã Carlinda Vitorino, irmã Nega de Salgueiro, Deus abençoe. Eita, irmã Nega, ontem agradeceu por uma bênção, que ela estava com uma semana que estava doente, Jesus curou ela, Deus lhe abençoe, minha irmã, bendito seja o nome do Senhor. Irmã Madeja, irmã Torres
Torre Mendes, a irmã Irani Santiago, né? A irmã Irani Santiago, irmã Cícera Valões, irmão Neemias, irmão Carlos Augusto, irmão Marcos Guga, irmão Sandro Roberto, irmão Júnior Braz, meu amado irmão Saba, sua esposa e seus filhos, Deus lhe abençoe. Meu irmão Carlos, irmã Délia e toda a sua casa, irmão Edson Assis, meu amado irmão José, sua esposa e seus filhos, Deus abençoe, meu irmão. Irmã Zimá Lins, irmã Lenita, irmã Quitéria e meu primo Marco. Eita, glória a Jesus. Amém, meus amados. Que Deus, nosso Senhor, continue nos abençoando. E amanhã, se Deus permitir, estaremos aqui outra vez.